Faz tanto tempo aí que a gente se fala. Aham. Nossa, e E da... para mim, então, tem sido uma voz amiga, assim, que eu escuto quase todos os dias, então já é uma companheira mesmo. Tem me ajudado Imagina, demais. você ainda está assistindo às aulas? Eu ainda não assisti todas, porque eu deixei as da escrita para o final, até depois de terminar o planejamento, então agora eu escuto um pouco, daí eu escrevo, depois eu volto pro vídeo. Para mim, assim, essa sacada que tu deu para mim ajudou demais no meu estudo, sabe? De ficar Nossa, ouvindo em vez de ficar olhando para o sim, vídeo? sim, eu não estava conseguindo avançar no estudo e depois que eu conversei contigo, que eu comecei a fazer isso, deu tipo um start, assim, que eu tô com algumas dificuldades de aprendizado e como eu fico escutando várias e várias vezes, aquilo vai gravando assim, até no inconsciente, sabe? Então me Sim, é ajudou muito demais. bom. É muito bom. E eu aprendi isso quando eu conheci a estrutura do enredo. Lembra que tem um livro do professor James Scott Bell que eu recomendo? Eu Aham. nunca consegui acessar esse livro físico, mas na época que eu estava estudando, eu comprei o audiobook dele. E aí Ah, eu ficava legal. escutando, e eu caminho muito, né? Eu escutava, 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 e fui escutando mais de uma vez, e a estrutura foi entrando. Acho que foi mais eficiente do que se eu tivesse lido o livro, foi eu ter ficado escutando. Então ajuda bastante isso. Cada vez que você É, escuta, é uma coisa nova que você aprende. ajuda bastante. Eu até tenho um pouco de dificuldade, que às vezes as pessoas me perguntam como é que eu faço assim, então eu tenho dificuldade de explicar, mas aquele curtiu na minha cabeça, então fazer eu consigo, sabe? Então eu vou indo. Eu Ah, tô muito feliz, fico... assim, eu tô muito feliz de poder falar, assim, contigo, assim, sobre o MAP, porque ele foi uma virada de chave grande na minha vida, porque não só a questão da escrita, mas ele fez eu tomar gosto por planejamento. Então, agora, eu até ando sempre com meu caderninho. Eu fiz aqui mais ou menos, porque eu começo a falar, eu me dá branco, eu me perco. Então, eu tendo sempre planejamento das minhas coisas, eu consigo vou passar o olho, voltar e ter mais confiança no que eu estou dizendo, sabe? Então, tipo, isso mudou muito para mim. Até eu gosto de planejar tudo agora e se ficou divertido, sabe? É bom planejar e é muito bom assim você sentir que está no controle da sua história. Vai vir ideias melhores, mas quando as ideias melhores vêm, você sabe o que fazer. Ah, eu sei onde eu tenho que mexer, como alterar. Quando a pessoa não planeja, ela fica muito perdida, ela tem uma ideia nova, mas ela não vê como vai influenciar o que ela já criou, o que ela já escreveu, e aí as coisas vão perdendo sentido, né? É muito É, bom você estar e eu planejando tudo. notei. Eu notei que essa era a minha maior dificuldade, que eu achava que eu tinha bloqueio criativo e, na verdade, não, eu tenho ideia demais. Eu tenho a mente muito acelerada, então é ideia em cima de ideia, e ficava tudo uma bagunça tão grande que chega uma hora que eu travo, sabe? Daí agora eu tenho mais, eu sinto assim mais confiança e liberdade de deixar as ideias fluir, que daí depois eu consigo avaliar o que que é bom, o que que não é, o que que dá para trabalhar e o que que não dá. Então, tipo, eu me sinto até mais livre, assim, para ter as minhas ideias loucas, que depois Ai, eu que sei bom, mexer. Ju. Era isso mesmo que eu ia te perguntar primeiro, né? Qual que era a sua maior dificuldade e como que era antes do MAP? Eu sei que você estava fazendo um livro no Wattpad, não? Era o mesmo livro? Aham, Você é o refez? Como que mesmo. foi? É o mesmo. Então, eu escrevo já desde a da adolescência, assim, sabe? Eu sempre gostei. Só que daí depois, no início da pandemia, eu quis escrever essa história a sério. Eu comecei a escrever, escrever. Não sei, tu chegou a ver lá no planejamento que são 8 livros no total, de tanta coisa, tanta ideia que eu tinha. Só que antes do MAP eu não conseguia terminar nada. Eu pulava tipo de um livro para o outro, eu tinha tanta ideia, só que eu não conseguia encaixar uma na outra. Então, eu já estava com, sem brincadeira, eu fiz as contas, eu estava com 1.000 páginas escritas no Google Docs e nada publicava, assim, sabe? Porque
era tipo muito quebradinho, então faltava várias lacunas, eu não tinha como publicar isso. Daí eu conheci o Wattpad e daí eu pensei, não, agora eu vou tentar seguir uma linha reta para publicar, porque eu não estou conseguindo publicar nada. Daí, então, eu escrevi um capítulo e publicava. Então, aquilo me incentivava a estar sempre escrevendo numa linha, assim, para ter uma continuidade. Só que chegou um momento, acho que eu estava no capítulo 12, eu travei totalmente, assim, porque eu consegui ainda juntar algumas pecinhas, mas chegou uma hora que não deu mais. Daí eu travei, não consegui avançar, e daí que bateu o desespero que eu não estava mais, tipo assim, eu não conseguia mais pensar na história, eu não conseguia mais escrever, me deu um bloqueio gigante. E foi nessa Então, época que você me conheceu? então, sabe o que o meu fone ele fica às vezes caindo? Sabe o que aconteceu bem depois que deu esse bloqueio? Parece assim que foi um chamado, sabe? Eu acho que foi na semana seguinte, eu vi a propaganda da imersão do mapa, eu acho que era a segunda turma que eu entrei. Então, eu vi essa propaganda, daí eu assisti a imersão, e daí, tipo, me deu um start que eu vi que não é falta de criatividade, não é bloqueio criativo, é porque eu não planejei nada. Então, agora, tipo, eu não consigo mais juntar as pecinhas porque tava tudo uma bagunça gigante. Então, tipo, foi bem nessa época que que eu travei, daí eu conheci o teu curso, daí eu até avisei na minha página no Instagram tudo que eu ia fechar o, o Wattpad para planejar tudo de novo. Então, tipo, parecia ser um chamado, assim, eu bloqueei e apareceu o teu curso, né, a imersão no Instagram, assim, que foi muito legal, sabe? Chegou na hora certa. Chegou na hora certa. Quando você estava bloqueada, você estava se sentindo assim, achando que você não tem talento, que não serve para escrita, esses tipos de sentimento passou pela sua cabeça nesse momento que você não conseguia continuar? Passou bastante, sabe? Porque eu não entendia como é que funcionava. Então, eu tentei várias vezes e não conseguia avançar. Então, tipo, eu realmente pensei que era isso, que eu não tinha talento, não tinha jeito, assim, para escrita. Embora eu sempre gostasse de escrever, eu não estava conseguindo, assim, avançar, sabe? Daí eu até, antes de te conhecer, eu tentei fazer alguns cursos online, que tem umas plataformas, assim, que vendem uns cursos fechados, sabe? Eu tentei fazer esses cursos, só que eu não conseguia avançar. Eu não vou dizer assim que foi um problema do curso em si, porque eu estava com muita dificuldade de aprendizado. Daí tanto que eu também comecei o MAP, eu também não estava conseguindo avançar ali no início. Só que o diferencial assim que me deu a luz foi assim, vamos dizer assim, esse contato contigo, sabe? Que nos outros cursos eu travava e não sabia por que que eu estava travando, não sabia como resolver e desistia. Daí ali eu travei no seu curso, daí tu conversou comigo, tu viu onde é que estava a minha dificuldade, deu ideia de estudo, coisa, e ali, tipo, eu comecei a avançar. Então, o contato com, ou vamos dizer assim, com o professor, assim, tu ter sempre essa abertura para escutar qualquer nossa dificuldade e tudo, me ajudou demais. Então, eu acho que isso foi diferencial, que eu perguntava lá na própria plataforma, lá fazia pergunta e já logo respondia. Então, tipo, esse contato com o professor é muito importante, assim, para nós que estamos começando, que é primeiro muitas ideias e não sabe de nada. Ah, com certeza, eu fico feliz de ter conseguido te ajudar. Que Nossa, naquele momento, né, que você estava eu vendo as agradeço aulas, não muito. estava conseguindo processar, fico muito feliz de ter te dado o conselho certo. Deu o conselho certo, assim, e foi bem numa hora que eu estava assim, eu estava com uns problemas de saúde, então eu estava assim com muita dificuldade. E a escrita para mim era, vamos dizer assim, o meu suporte. E naquela hora, quando eu tipo pensei, eu não dou jeito para escrita, eu vou perder isso também, aquilo me deu um desespero muito grande, sabe? Daí, depois que tu ouviu os meus medos, ouviu e deu dicas assim, daí eu comecei
a sempre avançar um pouquinho, sempre ver um avanço, que antes eu não via avanço nenhum, agora eu sempre vejo, mesmo que seja só um pouquinho. Eu consigo enxergar esse avanço, assim, então eu tô sempre motivada agora, desde que eu conversei contigo aquela vez, eu nunca mais tive nenhum bloqueio, tô sempre tendo ideias, tô sempre animada, assim, nossa, isso que eu tô muito feliz de poder estar falando contigo sobre o mapa, porque realmente ele me deu um start, assim, na minha vida que eu já até encaro a escrita com outros olhos. Então, Ai, Ju, era tudo que eu queria ouvir, viu? Eu fiquei muito feliz mesmo, e eu fiquei muito impressionada com a sua história, a riqueza de detalhes da sua trama, e eu dou feedback para os alunos, alguns alunos, assim, eles estão com a trama muito boa, muito bem desenvolvida, mas sempre tem uma coisa ou outra ali para ajustar, e o seu caso não, eu fiquei olhando, assim, tirando a questão do coelho, não tinha nada para eu dizer, nada para eu dizer, ó, pode melhorar aqui, aqui, não, você fez tudo muito bem. E eu tenho a impressão de que isso de ficar ouvindo muitas vezes, porque às vezes o aluno, na ansiedade de aprender, ele vê tudo de uma vez só. E aí ele pega algumas coisas e outras ele não pega. E na hora que ele vai desenvolver, ficam uns buracos, às vezes confunde a sim, estrutura e tal, é porque viu tudo corrido e não pegou os detalhes que deveria pegar. Eu até vou aconselhar os alunos. Acho que eu vou refazer aquela aula introdutória, eu vou aconselhar os alunos a fazer isso também, a ver mais de uma vez, não assistir tudo corrido, porque faz bastante diferença. E eu fiquei muito é, impressionada, muito feliz. Eu queria te perguntar nossa, obrigada. como que foi o seu planejamento enquanto você assistia as aulas? Acho que foi tudo ao mesmo tempo, né? Você ia assistindo e aí você tinha insights e já ia tendo ideias e organizando ao mesmo tempo? Como é que foi? O primeiro, então, eu assisti o módulo da criação de enredo e a criação de personagem, eu assisti ele inteiro, assisti, ouvia, né? Daí depois eu comecei a fazer um resumão, assim, da história, porque eu sempre tinha a história muito vaga na minha cabeça, então fiz aquele resumão e fiz vamos dizer, um resumo, assim, da questão essencial do personagem. Daí eu voltei para as aulas, daí eu ficava assim, escutando, daí sempre dava um insight, assim, daí eu ia lá. Eu gostei bastante daquela estrutura daquele aplicativo lá, que ele várias coisas assim que dá para te mexer bem fácil. Então eu tinha uma ideia, eu só ia encaixando nos lugarzinhos, sabe? Como se fosse montando, eu até te falei, como se eu estivesse montando um quebra-cabeça. Então eu tinha o resumão geral, mas todos os insights que eu ia tendo assim durante as aulas, que eu ia revendo, sempre pescava uma coisinha nova. Eu estava sempre com o celular na mão, assim, que daí tu falava, dava pausa, escrevia e continuava. E depois no final eu sentava, né? E só ia encaixando as ideiazinhas assim, em todos os pontos, sabe? Então até ficou divertido, assim, que eu me senti eu montando um quebra-cabeça. Eu tinha uma ideia legal, essa ideia, eu avaliava se ela era boa, daí eu encaixava lá. Daí eu fui montando mesmo a estrutura, assim, em partes. Eu não conseguia, tipo, seguia. Ele disse que seguia assim numa linha reta, não vou saber explicar, mas tipo, eu tinha vários insights, eu ia botando as pecinhas no lugar. Eu tinha ideia para uma cena, eu encaixava lá ali, tinha uma ideia para um diálogo, eu encaixava lá no lugar certo. Então foi, tipo, basicamente isso, sabe? Um resumão, e depois cada insight que eu tinha, eu ia blocando ele nos lugarzinhos, sabe? Quanto tempo levou até você planejar tudo? Esse Essa história, como era bem complexa, que tem vários, é um mundo diferente, tem várias criaturas, histórias, vários personagens, e eu levei quase 4 meses para montar aquela estrutura inteira, assim, sabe? Mas eu acho que levou esse tempo todo também porque eu assisti as aulas enquanto escrevia. Então, tipo, foi um estudo junto com o planejamento. E agora que E você montou esse planejamento assim extenso e tudo mais, como que você olha para a Ju lá atrás, que estava simplesmente escrevendo? Você acha engraçado hoje pensar da maneira que você estava fazendo antes? eu acho engraçado,
olho para a complexidade da história e eu penso assim, eu não sei como é que eu, na minha cabeça, eu achava que eu ia conseguir montar um negócio desse, fazer sentido, só jogando, sabe? Não tem como. Eu Não, penso que eu principalmente nunca, não, fantasia, não tem como. não tem como, sabe? É muito detalhezinho assim, sabe? Que tem que fazer sentido desde o primeiro capítulo, tem que fazer sentido até o final. Então, eu ia jogando as coisas de qualquer jeito e não ia sair nada legal, sabe? Tava tipo, até saindo um negocinho, alguma coisa, até botei no Notepad, o pessoal leu, tava gostando, assim, mas não. Ia chegar uma hora que, vamos dizer, eu ia decepcionar, porque eu ia prometer muita coisa e ia chegar no final do livro, eles iam, tá, mas e aquele ponto, e aquele ponto? E daí, tipo, eu achei legal na hora, depois eu esqueci, sabe? Então não ia faltar muita coisa, sabe, no final. Sim, é verdade. Como que o MAP mudou a sua visão sobre todo esse processo de ser escritor? Imagino que antes você achava que era uma coisa ser escritor, e agora você deve ter uma visão diferente, né? Como que essa visão mudou? Eu tenho, a minha visão mudou porque antes vamos dizer assim, que eu tenho a mente muito agitada, me vem várias ideias, cenas e tudo mais, então eu achava que escrever era só isso, era tipo ter aquela ideia de uma cena super legal, escrever o que vinha na cabeça ali e deu. Hoje eu já vejo que não, precisa ter, as coisas têm que fazer sentido, então tem que saber avaliar as ideias, saber montar essa estrutura, assim. Então, também, agora que eu sei montar essa estrutura, ficou muito mais fácil também de ter ideias, de escrever, sabe? Eu sinto uma facilidade muito maior de escrever, porque agora eu escrevo assim que eu tô com vontade, ainda me vê aquela ideia doida, eu escrevo por prazer mesmo, mas depois eu consigo avaliar, essa cena tá legal, eu gostei dessa cena, mas não serve. Então, tipo, eu escrevo por prazer e agora que eu tenho essa consciência de escritor, eu consigo cortar o que não vale, o que não faz sentido, sabe? Então, eu mudei totalmente a minha visão, assim. Agora eu enxergo, assim, como realmente um escritor é uma carreira, assim, um trabalho, assim, não é só um negócio que me baixa a ideia ali, eu saio escrevendo de qualquer jeito, senão não vai para frente. É, com certeza, né? As pessoas têm essa ideia e a gente mesmo, eu mesma, quando comecei também, a gente pega um livro para ler incrível, acho que baixou o santo no escritor, foi a inspiração do momento, ele sentou, escreveu tudo, saiu aquela obra maravilhosa, mas a gente não pensa o quanto esse autor deve ter planejado, pesquisado, conversado com as pessoas, quantas vezes não teve um editor puxando a orelha dele, ó, oh, isso aqui não vai funcionar, tem que mudar isso aqui, enfim, né, todo o processo que tem por trás até aquele livro ficar bonitinho lá e o leitor pegar, a gente não vê, quando a gente É, começa a escrever, a gente quer fazer do mesmo jeito, ah, eu vou me inspirar aqui, eu vou escrever, eu vou produzir uma obra incrível. Demora para a gente era, enxergar que não funciona assim, né? era bem isso que eu pensava, sabe? Eu achava que eu só ia sair escrevendo, ia sair um livro lindo, maravilhoso, sabe? Então, Sim, eu daí, também comecei assim, né? no final eu tinha uma escrita bonita, cheia de floreios, assim, que eu gosto de escrever. O pessoal até falava, nossa, parece até meio poema o jeito que tu escreve, só que, tipo, era bonito ali naquela textinho fechado. Agora, numa história ampla, para fazer sentido, não, a pessoa se perdia ali, sabe? Muitos não entendia direito como é que a história estava seguindo. Eles achavam bonito, mas não entendia direito. E eu Só quero que tava eles entendam a faltando, história. só tava faltando lapidar o diamante. Agora eu Lapidar consigo mesmo. ver esse diamante sendo lapidado. Eu também queria falar outra coisa assim que mudou muito no processo da escrita foi que antes como é uma fantasia, tem personagens, tem poderes e tem tudo, então antes eu perdia tempo desenvolvendo coisas na história ou pesquisando coisas que não tinha necessidade nenhuma, sabe? Agora, como eu montei a estrutura, daí eu chego lá, vou escrever esse capítulo. Ah, aqui esse passa num castelo, então vou lá pesquisar como é que é um castelo, como é que é isso, como é que é aquilo. Então, eu não perco mais tempo pesquisando coisa que não tem necessidade, sabe? E eu já sei exatamente o que que eu vou precisar para aquela cena. Então, já na minha cabeça já monta aquele mapa assim mental. Ah, o que que eu tenho que pesquisar, o que que eu tenho que desenvolver para dar certo. Então, ele saber o processo de escrita assim torna a escrita mais prazerosa e mais rápida, assim, sabe? Eu não perco tempo com
É mais proveitoso o momento que eu tenho para trabalhar com o livro, sabe? Ah, com certeza, eu fico feliz demais de ouvir isso. Eu acabei de terminar o livro, né, tá sendo revisado, mas agora eu pensando, você falando e eu pensando, quantas vezes eu não interrompi a minha escrita para ir no Google ou ir no Maps, pesquisar alguma coisa daquele capítulo que eu estava fazendo. E olha que a minha história se passa na cidade que eu cresci, que eu conheço muito bem, mas eu não confio na minha memória. Então tá acontecendo uma coisa no parque da cidade lá, eu vou lá olhar no Google, ver direito como é que é o ambiente e escrever. Então, hoje em dia, quando eu estou escrevendo assim, é o tempo inteiro. Ah, peraí, vou pausar aqui, vou pesquisar para eu fazer uma cena melhor. Isso faz toda a diferença, né? Faz. Pesquisa é uma coisa que acompanha a gente o processo inteiro, no planejamento, depois quando você vai escrever até o final, E sempre se eu pesquiso, pesquisando. se eu pesquiso antes, daí chega na hora, eu já esqueci, eu vou pesquisar sobre o castelo, Sim. chega na hora, eu já esqueci como é que é o castelo, então eu ainda vou ter que voltar lá na pesquisa, então mais vale eu já deixar já ali naquele momento, às vezes eu estou empolgada com um diálogo, com uma coisa, então eu escrevo o diálogo e depois essas partes assim mais minuciosas eu volto depois, daí eu coloco a descrição do lugar depois, eu pego aquele frevo assim das ideias do diálogo para mim não perder aquilo, eu escrevo, depois eu volto, vou encaixando o que precisaria numa pesquisa, né? Também, né? Agora que você vê a diferença de ser intencional e de escrever de qualquer jeito, é muito mais interessante, divertido você produzir uma obra sendo intencional, sabendo o que você está fazendo. Você se sente assim? É divertido e eu me sinto assim, sabe, orgulhosa, assim, sabe, de ver o que eu consegui montar, porque que antes eu vi que eu tinha muita história, muitas ideias, mas eu não terminava nada, então isso foi dando um desânimo, chegou uma hora que eu pensei que eu não sirvo para isso, mas agora quando eu vejo, assim, tem sempre um avanço, então isso vai sempre me animando, me deixando, assim, orgulhosa, eu tô conseguindo fazer isso, conseguindo coisa. Então, eu consegui ver o crescimento palpável, assim, porque a história crescia só na minha cabeça e se misturava toda. Agora eu vejo ela crescendo ali, vai dando mais confiança, sabe, de continuar a história e mais animação, orgulho mesmo, assim, que tu vê ela crescendo, sabe? Consegue ver que um ponto encaixa no outro, então tu consegue, assim, fica toda, toda animada. Ah, Eu, só imagino como que você está se sentindo vendo isso hoje, né? E já mudou alguma coisa com relação às suas leituras, os filmes que você assiste depois no MAP, você começou a enxergar o que há por trás dos filmes, dos livros, você sentiu essa diferença? Eu vejo muito senti aluno falar isso, né? Eu senti muita diferença, assim, que agora eu consigo já ver qual que é, vamos dizer assim, a questão essencial do personagem. Eu já tenho uma noção, assim, de onde vira o primeiro ato, o segundo ato, assim, eu já consigo enxergar por que que o autor deu foco vamos dizer, naquela cena, porque aquilo ali faz sentido depois, então eu consigo ver que agora tudo tem intenção. Então, eu vejo a história com outros olhos, assim, e eu acho até mais divertido, sabe? Que eu começo a dar uma de cientista, desmembrar a história dos outros, que eu fico curiosa para saber como é que eles fizeram. Então, então eu gostei bastante, assim, sabe? Se torna uma mania ficar analisando, né? Antes eu achava, não, eu estou analisando porque eu quero aprender mais, mas era uma mentira que eu estava contando para mim, porque depois que eu aprendi, eu não consigo não analisar. Eu termino de ler e eu começo a juntar todos os pontos do desenvolvimento da história e não consigo não analisar mais. Acho muito interessante ficar vendo como um autor foi intencional na construção das cenas, no desenvolvimento. E a gente O, aprende muito fazendo o, isso também, né? aprende. Em contrapartida, assim, eu fiquei muito crítica, assim, então quando eu vejo que a história foi mal desenvolvida, eu já, não dá mais vontade de ler. Ah, eu Então, fico, eu também fiquei assim. quando eu vejo uma história assim bem construída, assim, me dá uma empolgação, porque eu quero aprender como é que ele chegou naquilo ali, sabe? Então, vamos dizer assim, que apurou mais o meu gosto na leitura. Ah, isso é muito bom, João. E uma pergunta. Quando você me conheceu, você viu a propaganda da imersão e tal, assistiu às aulas.
o que te fez entrar no MAP? Foi todas as aulas? Foi alguma coisa em específico que eu disse? O que virou essa chave para você de que entrar no MAP seria uma boa ideia? Foi justamente essa questão que eu achava que eu estava num bloqueio criativo, e ali na imersão tu falou que não existe esse bloqueio criativo, é falta de planejamento, daí isso que me virou a chave realmente, sabe, que eu tenho, até tu tinha falado assim, que as pessoas têm ideias demais e às vezes isso é ruim, era o que acontecia comigo, eu tinha ideias demais, ideias, cenas, personagens, só que tudo era uma bagunça porque eu não tinha planejamento. E isso me bloqueava. Então, foi justamente isso, entender que não é bloqueio criativo, é falta de planejamento, assim. E eu vi que depois que eu aprendi a planejar, minha escrita fluiu demais. Eu até queria te falar que depois que eu terminei o planejamento desse meu primeiro romance, uma amiga minha falou de um concurso do Ministério da Cultura, coisa assim, um concurso que estava tendo. E, tipo, na hora me deu um start de uma ideia, e como eu já sabia como desenvolver a ideia, tipo, eu consegui escrever, eu escrevi a primeira versão já do romance em uma semana, Nossa, porque, você tipo, planejou outro romance do zero? Rapidinho? esse foi rapidinho, porque esse foi mais rápido, porque como era uma história assim, mais emocional, falando do drama de uma menina que mudou de escola por uns problemas que ela teve, assim, estava tendo até uns problemas familiares, então como foi desenvolvido, era mais assim, ó, os sentimentos da menina, aquele entorno ali, não tinha tanta coisa para desenvolver igual outros, que tinha criaturas, tinha cidades, tinha universos inteiros e deuses, assim, esse foi um enredo, assim, vamos dizer, mais simples, eu consegui desenvolver ele rápido, eu fiz tipo um resumão num dia, e eu já consegui ir escrevendo, sabe, e me dava eu não conseguia parar, até o meu marido achava engraçado, assim, eu só queria escrever, e vinha ideia atrás de ideia, e eu conseguia ir encaixando ela, e eu fiquei assim, de cara, que eu deu 50 páginas a 4. Eu agora estou dando uma distanciada da história para mim, que eu estava quase vivendo essa história já. E agora eu vou voltar para editar ela, né? Mas eu fiquei assim, muito animada que eu consegui receber uma ideia assim que me veio como um estralo e consegui desenvolver ela assim, graças a eu ter procurado entender como é que funciona o processo de criação, sabe? Então, eu me vinha as ideias, eu escrevi, depois eu conseguia olhar, não, isso aqui eu tô me repetindo, isso aqui não funciona, isso aqui dá para trabalhar mais, ou ficou legal. Então, me animou demais saber escrever, e eu não parava de escrever, então, cada vez mais empolgada. Então, eu terminei de escrever anteontem, agora estou dando uns dias para me voltar e editar ela, porque o prazo é até início de junho. Então, eu fiquei assim, eu fiquei feliz assim que aprender o processo literário me deu confiança, coisa que eu não tinha confiança assim na minha escrita, confiança até de entrar no concurso, sabe? E tipo, até o objetivo nem é ganhar, porque é um concurso nacional, é bem concorrido, coisa, mas aquela história me veio assim, eu senti que ela precisava ser contada e graças ao estudo eu consegui colocar ela no papel, eu fiquei muito feliz, sabe? Mas você tem boas chances de ganhar esse concurso, hein? Vamos ver. Porque já pensou que a maioria das pessoas que estão participando provavelmente nunca estudaram? E eu penso também que como era pouco tempo, eu comecei a fazer, já foi lançado o edital, e tem que ser uma história inédita, não pode ter sido publicada em lugar nenhum. Então, eu acho que quem vai estar numa vantagem é quem já sabia desse concurso antes do Ah, edital, que também, daí né? já Quem teve começou a mais coisa. tempo. Mas a maioria não tem esse conhecimento de que tem que planejar, então vai ter muita gente tentando o concurso sem ter estudado, que simplesmente sentou e escreveu. É o que Eu acontece, né? consegui, muito feliz de conseguir, porque antes vamos dizer assim, eu tinha vamos dizer, cabeça só para esse meu outro romance, sabe? Eu só conseguia pensar nele, só que eu conseguia. E agora que eu consegui planejar ele, tipo, começou a me vir outras ideias também, sabe? Então eu tô sempre agora tendo ideias, tô sempre animada, sempre querendo escrever. E Depois de planejar uma história tão complexa de fantasia, ficou fácil planejar um livro que não seja fantasia. Qual é o gênero dessa história nova?
Eu acho que seria drama, que não é fantasia, seria drama, assim, que a menina, ela, vamos dizer assim, ela é autista, então eu quis trabalhar, assim, esse lado drama dela, de como é que é a vida dela, a limitação, a questão com a família, bullying que ela sofreu, primeiro amor, então acho que entraria mais num drama, um É romance, drama assim, com mesmo. drama, mais um drama, assim, né? Mostra a questão dela com os medicamentos e tudo mais, ela depois, no final, ela tentando vencer os medos, assim, então essa história, assim, é muito querida para mim, porque tem muitas características minhas, né, que eu passei, assim, através dela, então por isso que eu tenho que dar essa distanciada da história para saber que, para mim, como é coisa que eu até vivo, assim, faz sentido, né? Eu tenho que ter certeza se está fazendo sentido pro leitor. Sim. Mas eu fiquei muito animada, assim, sabe, de ver a história, assim, crescer em tão pouco tempo, assim, e sentir, assim, que ela pode estar precisando de vários ajustes, mas eu já sinto, assim, que ela tá a história boa, porque ela faz sentido e as peças, elas estão se encaixando, sabe? Não é igual eu escrevia antes, que eu só, achei uma coisa legal, jogava. Hum. E, tipo, não encaixava no final as ideias. Então isso, assim, nossa, me deixou bem animada. Dá para ver o quanto você é criativa, né? Porque nem faz sentido a gente pensar, tô com bloqueio criativo e ao mesmo tempo você tem um monte de ideias. Como que eu tô com bloqueio criativo se eu tenho um monte de ideias? Eu vejo muito isso acontecer, né? A gente acha que o bloqueio é criativo, mas é um bloqueio do conhecimento. Quando você dissolve isso, aí você começa a organizar as suas ideias, você vê o quanto você tem ideias, e aí Sim, fica tudo mais fácil, né? eu vi que é justamente o contrário, né? Eu tenho ideias demais. Sim. E isso estava me bloqueando, que eu vinha ideia em cima de ideia e aquilo Você não sabia formava o que fazer com as ideias. Uma não, bola de formava uma neve. minhoca, uma minhoca na minha cabeça, assim, aquilo tudo se misturava e nada mais fazia sentido, sabe? Então, o planejamento para mim foi, nossa, fundamental. Eu não me vejo mais escrevendo sem planejar primeiro, não tem como. Eu fico muito feliz de ter causado essa transformação, de ver você aí estratégica e intencional, uma escritora plena, construindo sua trama, escrevendo. O que que te dá confiança hoje para dizer: "Não, o meu livro está envolvente"? Eu imagino que antes você não tinha essa confiança e agora você tem. O que exatamente te diz assim: "Agora eu sou capaz de escrever uma obra envolvente"? É o fato de você ter se tornado intencional, encaixado as peças? Se você puder falar um pouco É, sobre isso. isso é o que me dá a certeza que está ficando uma história envolvente, sim, porque agora eu tenho noção do que eu estou fazendo, sabe? Antes eu jogava as coisas de qualquer jeito, mas agora não, eu sei, tudo que eu coloco na história tem uma intenção, e tipo, se eu acho uma coisa legal, eu coloco na história, mas eu vejo que não encaixa com a história, não tem uma intenção, é só porque eu achei legal, eu consigo ver isso, eu consigo cortar, então vamos dizer, eu aprendi a podar a história, agora eu tenho confiança assim de é, ver a coisa assim crescendo, porque eu sei eu planejar ela. Eu sei o que eu estou fazendo, sabe? Antes eu não fazia, me via uma ideia legal, eu só ia despejando, despejando, despejando e formava uma nhaca no final, porque eu não sabia nem mais o que eu estava fazendo, sabe? Era justamente isso, eu me sentia como se tivesse o personagem tivesse sendo carregado pela maré, ele não tinha um objetivo, um final, uma coisa assim, sabe? Pensado, era só coisas que eu iam jogando conforme me vinham, e isso não virou uma bola de neve, então eu não tenho certeza se aquelas 1000 páginas, se eu desse para alguém ler, eu tenho certeza que a pessoa não ia entender nada, sabe? Estava muito bagunçado. E E hoje você agora, tentou já ler essas 1000 páginas depois de ter estudado? Será que você olharia essas 1000 páginas de outra forma hoje, se você pegar para ler? Porque acontece comigo, se eu pego o livro que eu tentei escrever em 2017, 18, e eu vou ler agora, eu fico, nossa. Na época eu relia e eu achava que estava muito bom, mas eu não sabia o que eu estava fazendo. Com o meu olhar de hoje, eu leio, nossa, eu consigo entender todos os problemas. Hoje, se você pegar, será que você vai enxergar os problemas que você tinha nessa como, época? como, como é a mesma história, até meu marido brinca que eu tô fazendo reboot, reboot, reboot da história. Daí, então, Mas mudou como é a mesma bastante coisa, história, não mudou? mudou, nossa, mudou coisa demais. Então, o que que acontece? Assim, eu olho para
para a história que eu escrevi, para tentar, vamos dizer assim, pescar alguma ideia, outra que eu tive, e é pouca coisa, assim, que eu consigo, assim, pescar, que seja realmente boa, sabe? É muita encheção de linguiça, como fala. Então, eu sempre releio o que eu escrevi para buscar aquelas ideias que eu já tive, para poder trabalhar melhor nelas. E eu vejo, assim, a diferença no modo que eu escrevia pro de agora tem muito mais clareza, assim. Eu sou mais objetiva, sabe? Antes eu ficava, vamos dizer assim, eu ficava enrolando, falando, não saía do lugar, sabe? Agora eu já tenho mais objetivo no que eu escrevo. Eu An- fazia isso é, também, Ju, tô lembrando agora. Antes de estudar, eu geralmente começava o capítulo com a personagem acordando, terminava o capítulo com ela indo dormir, mais ou menos isso. Aí tinha uma cena lá, eu acho que eu falo isso no mapa até de exemplo, a cena da janta, que é a cena que importa. E em sim, vez de eu começar o capítulo na janta, eu começava com ela acordando de manhã, e ela tinha que passar o dia inteiro até chegar na janta, e o que ela fez de manhã até a janta não fazia nada pela história, mas estava lá, e eu tinha essa mania, era uma das coisas assim que eu fazia, de não saber como começar o capítulo, sempre enrolava, começava bem antes, escrevia um monte de coisa que é, não precisava escrever. essa é uma coisa que eu não conseguia fazer também, eu não sabia quebrar a cena e começar já em outro lugar, sabe? Eu tinha que fazer todo o trajeto realmente da personagem. Ela foi na escola, todo o trajeto até ela chegar em tal lugar, depois até a janta, então, tipo, eu não sabia ser objetiva, sabe? Não sabia quebrar a cena e começar em outro ponto. E essa parte do início do capítulo, eu repito algumas falas nesse romance, esse mais rápido que eu escrevi agora. Eu repito assim, alguns inícios de capítulo, mas porque que ele tem um propósito, que vários começam assim, que ela encarando uma porta fechada, sabe? E sempre começa dessa forma porque tem a ver com a história. Ela tipo, fechou muitas portas dentro dela e no final ela vai abrir a porta para tentar se resolver. Então, até tipo coisas que eu coloco assim repetidas, ideias repetidas no texto, eu tenho intenção. Eu não fui jogando assim para nada, sabe? Então, eu aprendi até é, como usar repetições, ainda mais que a personagem ela é autista, tem essa característica de estereotipias e movimentos assim repetitivos, essas coisas assim. Então, eu tô sabendo jogar ideias repetidas sem ficar cansativo, sabe? Eu tô conseguindo manejar melhor as ideias, Mas é bom criar mais fazer isso, personagens. né? Tudo que você repete vai ficar na mente do leitor. E aí, quando você é proposital em repetir alguma coisa que você quer que o leitor enxergue, perceba, fica muito interessante. Eu fiz isso no meu último livro. Você vai ler, então eu não vou te contar. Mas eu tenho uma Ah! frase, tem uma frase que se repete bastante, e essa frase ela vai se conectar com algo no final. Então, tipo, eu trago ela de propósito, sempre que eu tenho a oportunidade, porque eu quero que o leitor perceba essa frase. Então é Eu interessante. não, porque eu coloquei sem querer, porque eu deixo gravado, sabe? Pra pessoa ver mesmo. Isso faz parte do Nossa, processo de você ser intencional e estratégico com a história, né? É muito bom escrever sim. assim. Hoje eu também me divirto muito mais criando uma história, escrevendo, do que era antes. Simplesmente, tem uma ideia vaga aqui, vou escrever e me perdi, ficar alguma bagunça. Mas hoje, assim, né, realmente você saber o que você está fazendo. E é um conhecimento que ninguém te tira, né? A partir de agora, qualquer história que você criar, você vai saber o que você está fazendo. Sim. Acabou essa Nossa, história de se perder, de ficar confusa. acabou a história, acabou essa história de se perder, e essa questão que tu falou de ser divertido, isso mudou tudo, sabe? A escrita agora ela ser um prazer realmente, porque a gente tem às vezes, ideia errada, assim, que o escritor é aquela pessoa sofrida, que não dorme, que coisa assim, que sofre demais para conseguir escrever as coisas. Então a gente curtiu esse estereotipo do escritor, e a gente acha assim que escrever é um sofrimento, mas na verdade não, é a alegria da minha vida. Se está Então, sofrendo, tem alguma coisa de errado, né? Porque a é, escrita não é para ser desânimo, sofrimento, é para ser entusiasmo mesmo, é uma coisa que a gente gosta de fazer. A gente não é sim, obrigado, e é um projeto longo, né? Que precisa de muito tempo e dedicação, e a gente faz porque a gente gosta mesmo. Então não faz sentido não ser divertido.
Sim, e era estranho porque eu gostava muito de escrever, mas eu sofria realmente no processo da escrita porque eu ficava patinando, não avançava e não via avanço nenhum e causava sofrimento, sabe? Daí a gente acaba pensando que não é pra gente e acaba desistindo e a escrita ela não desiste de ti, assim. Tu fica um tempo longe, mas depois ela volta que é lá pra te alfinetar, sabe? Então eu ter conseguido, assim, agora desenvolver essa arte, assim, que eu gosto muito, assim, nossa, me trouxe uma felicidade enorme, assim, sabe? Até o meu marido nota a diferença, assim, como eu melhorei no meu tratamento de saúde, assim, porque eu tô sempre animada, sempre motivada, e tô sempre fazendo planos e coisa que antes, assim, eu não conseguia enxergar o futuro, sabe? Então agora não, tô sempre animada, tô sempre, tô Ah, sempre trabalhando. eu sinto Eu muita satisfação de ver isso, Ju. Não só como mudou a forma que você, o seu relacionamento com a escrita, mas o quanto isso tem te feito bem, né? Feito bem para a sua saúde. Eu fico muito, muito feliz mesmo, de coração. Faz o meu trabalho ter sentido. É é, por eu isso tenho, eu mesmo que eu tenho, ensino. Estou eu tenho muito. emocionada até. Eu tenho muito que te agradecer por aquele dia sem ter parado para ouvir o que eu tinha para dizer, os meus medos, que eu estava realmente num momento desesperador, sabe? Que eu estava sentindo que eu ia perder a única coisa que me mantinha naquele momento, então eu estava sem chão. E tu me ouvir, assim, me dar ideias, soluções, assim, nossa, para mim foi fundamental para mim ser o que eu sou hoje, sabe? Eu tô me pegar pela mão, dizer que acalma e acalmar o coração e dar um caminho, sabe? Nossa, pra mim, assim, eu tenho muita gratidão, assim, pela pessoa que tu é, assim, quando eu vejo o teu trabalho no Instagram, eu fico empolgada, assim, que eu vejo tu sempre, assim, trabalhando, sempre desenvolvendo, isso me anima também a fazer mais, sabe? Daí, então, eu tô sempre empolgada em fazer tudo agora, até me meti em fazer canal e YouTube e coisa, porque eu tô sempre empolgada agora, sabe? Sempre me vem ideias, tudo. Então, eu sou muito grata por você, assim, Imagina, Ju. ter me ouvido naquele momento, Obrigada sabe? pela confiança em mim, no meu trabalho. Sou muito grata também. Fico muito feliz de poder ajudar os alunos. Tenho um carinho enorme pelos alunos. Então, quando eu vi que você estava precisando de ajuda, eu fiquei, meu Deus, o que eu posso dizer que vai de fato fazer diferença para ela, né? Eu fiquei pensando nisso. E aí me veio essa ideia de você tentar ouvir as aulas, não ficar só olhando e fazer outra coisa, escutar. Imaginei que isso Sim. fosse ajudar mesmo. Fico muito feliz de você ter se desenvolvido a partir daí, ó. Não sei nem o que te dizer, assim, é incrível demais estar conversando contigo agora e vendo toda essa transformação. E olha, é muito bom que você está fazendo canal e mexendo nas redes sociais, porque você vai precisar disso depois, quando for divulgar o seu trabalho, né? Então, siga Sim, firme nessa direção também, produzir conteúdo para os seus leitores. Isso vai te ajudar bastante também, com certeza. sim, eu ter aprendido a planejar, assim, me deu confiança, assim, para fazer, apresentar o meu trabalho, porque antes eu tinha muito medo, assim, de apresentar o que eu faço e tudo, mas agora, como eu tenho confiança no que eu faço, eu consigo perder esse medo de mostrar o meu trabalho e também aceitar a crítica, porque daí eu consigo ver onde é que eu estou errando e querendo sempre melhorar. Então, até nessa parte da crítica, do medo de exposição, o planejamento assim me ajudou, sabe? Que agora eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu preciso melhorar. E é uma Então, lapidação contínua. Você vai escrever um livro atrás do outro agora e vai ficando cada vez melhor. tu vê que eu fiz um planejamento, eu estava relendo o planejamento para escrever, agora eu joguei outra ideia, já escrevi outro romance, então eu vou estar sempre trabalhando em alguma coisa. Não vou E eu vou conseguir mais ficar te ficar parada. acompanhando suas publicações. Ah, obrigada. Vou ficar muito feliz mesmo depois de ver você publicando, reunindo seu público. Você vai me contando, Ju, tudo que for acontecendo aí. Vou Ah, comemorar contigo. eu também vou continuar acompanhando o teu trabalho, até eu me inscrevi de novo para essa nova imersão, que mesmo que eu já tenha o curso, parece assim que quando eu escuto a imersão sempre me dá uma refrescada nas ideias, sabe?
Então, eu estou sempre participando da imersão. Ju, tem mais alguma coisa que você queira falar? Aproveite. Vamos dizer assim, queria deixar, assim, dessa conversa toda, assim, que às vezes a gente acha que o planejamento vai engessar a gente, e na verdade ele me deu total liberdade, né? Agora eu sei o que eu estou fazendo, e eu também recuperei o amor, assim, pela escrita, sabe? Então, tipo, vale a pena ter esse tempo, assim, para buscar um conhecimento, porque ele mudou totalmente a minha relação com a escrita. Uma última pergunta: que conselho você daria para alguém que está começando a escrever hoje? O conselho realmente é esse, a pessoa estudar primeiro, porque não tem como. Foram anos assim que eu escrevia e não saía do lugar, sabe? Então agora com o conhecimento eu consigo desenvolver assim mais rápido, então não tem mais aquela sensação de tempo perdido. Então para quem está começando, começar assim como a gente começou de qualquer jeito, não vai, a gente vai sentir que vai ser um tempo perdido, sabe? Porque a gente não consegue aprender sozinho, não tem como. Então é isso, assim, a pessoa acha que vai perder um tempo estudando, mas na verdade ela está ganhando tempo, porque depois, na hora de desenvolver a história, na hora de escrever, a coisa vai ser mais rápida e mais prazerosa. Então, estudar a criação literária é fundamental, assim. Por isso eu estou feliz de poder falar disso, divulgar assim, que o conhecimento é importante, de buscar esse conhecimento e buscar um professor que tenha mais acesso assim ao aluno, acho que é fundamental, sabe? Agora tem muito curso online que a gente faz as aulas, mas como não tem um acompanhamento assim com o professor, a gente acaba desistindo, sabe? Acaba se bloqueando na primeira dificuldade e não consegue avançar no estudo. Num ponto bem importante, a gente aprender com quem a gente se conecta. Isso faz toda a diferença. Você pode comprar 1000 cursos, mas não quer dizer que você vai conseguir estudar, realmente vai ser bom todos esses cursos, né? Tem que escolher aquilo que combina, que você viu, não, isso aqui tá conectando comigo, então eu vou estudar aqui. E ajuda bastante, com certeza. Assim, um estudo focado, assim, sabe? Porque eu tinha até procurado faculdade e outros cursos, assim, só que não é focado no que eu gosto, que é o romance. Então, eu ia perder tempo estudando coisa que não é para mim e ia ficar exausta, né? Porque é muita coisa para estudar e eu não ia desenvolver o que eu queria, né? Porque eu ia ter só uma noção rasa, né? Agora, como eu estou estudando específico para o que eu realmente quero trabalhar, eu também poupei tempo. Eu já estudei Com realmente o que eu certeza. precisava. Isso eu falo bastante também, porque a escrita criativa é muito amplo. Você vê currículo de qualquer curso de escrita criativa, faculdade, pós, tem aulas de poesia, de crônica, de conto, de um monte de coisa ali que você fica anos aí, fica 2, 3, 4 anos estudando um monte de coisa, sendo que seu interesse é o romance, e aí em 10 aulas, 3 são sobre romance. Complicado. Tu estuda um pouquinho de tudo, e então não tem um aprofundamento, né? Então, acho que é uma certa sim, deficiência ainda desse estudo. Eu não gosto que o romance, a poesia, conto, isso tudo seja colocado na mesma caixinha. Eu acho que tem que dividir. Porque às vezes a gente gosta, eu gosto de poesia, eu gosto de conto também, mas o meu principal interesse é o romance. Então, se for fazer um curso, eu quero aprender sobre romance, é porque eu quero aprender sobre romance, não quero ter um monte de aulas de conto, de poesia, de um monte de coisa que não vai me ajudar a escrever um romance. E falta bastante isso ainda, felizmente. e falta também Por ter, a isso eu gente gosto tem mais essa do termo noção. criação literária, ele fica mais focado. É que a gente tem essa noção errada de que escrita é tudo igual, mas não, cada tipo tem Não, uma estrutura diferente, não é só chegar aí exato. e ir escrevendo, sabe? E o Então romance tem é o que ter mais complexo, né? Tem estrutura, construção de personagens, para fazer uma história longa funcionar. Não é tão simples sim, assim. não é tão Obrigada, simples. Jo. Nossa, eu que agradeço. Eu estou muito feliz de poder falar contigo, sabe? Me acompanhou muito durante esses últimos meses e poder expressar, assim, o Eu que eu sinto, também estou assim, muito é feliz muito de bom. falar contigo. Não ver o outro escritor como um inimigo, assim, a gente tem que se ajudar. Então, tu tens o teu público
na escrita e tu ainda quer passar conhecimento para os outros escritores serem melhor. Não guardar isso para ti e ser, eu sou a boa, eu escrevo legal, e os outros não, tu quer passar o conhecimento para mais pessoas conseguir escrever, conseguir realizar o seu sonho, então eu achei isso muito bonito também. Obrigada, Jo. Com certeza, depois que eu vi, não só o tempo que eu fiquei patinando e me frustrando, mas saber que é o que acontece com todo mundo. Dificilmente uma pessoa decide que quer escrever e começa a estudar. É raro. Então eu vi, nossa, se eu passar esse conhecimento adiante, eu vou impedir, evitar que muitas pessoas passem pelo mesmo que eu passei. E eu vejo hoje que sortudos são os alunos do MAP que decidem escrever e me conhecem ao mesmo tempo. Tem alguns alunos que eles entraram no MAP pensando em fazer o primeiro livro, pensaram em escrever, entraram no MAP. Esses são os mais sortudos, porque eles não vão passar o que a gente passou, né? O que os outros alunos passaram, às vezes, de ficar anos tentando até começar a estudar. Se você já começa, já quer escrever e já começa a estudar, nossa, é muita economia de tempo, economia de dinheiro também, esforço. Eu acredito que eu não ia ter terminado o livro nenhum, sabe? Eu ia chegar e ia desanimar e parar com a escrita. E fica naquele ciclo que você desiste, mas o diamante está aí dentro, não vai embora. Tá. Aí passa 1, 2 anos, precisa escrever, aí volta e não dá certo, desiste de novo, volta e fica nesse ciclo por muito tempo, sem avançar. E agora eu sempre enxergo o avanço. Então, mesmo que seja pequeno, eu estou sempre avançando. Então, isso dá um ânimo, renova, Com renova a certeza. relação com a escrita. Com certeza. Fico muito feliz, Ju. De verdade. Obrigada por tudo, viu? Pela confiança, pelo carinho. E qualquer coisa que você precisar, estamos aí. Só me mandar uma mensagem